pessoal que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Estou aqui hoje para apresentar mais um quadro da série Personalidades, que hoje traz uma homenagem ao professor Dr. Luiz Antônio Marcuschi. Hoje falaremos um pouquinho da vida e da obra desse grande linguista, que foi professor da Federal de Pernambuco por muitos anos e atuou especialmente nos campos da teoria e análise linguística, da filosofia da linguagem, das questões da oralidade, da escrita e dos gêneros textuais. Professores doutores como Maria Irandé Antunes, Marcos Baino, professor Carlos Alberto Faraco e Márcia Mendonça darão seus depoimentos e nos contarão um pouquinho de quem era o professor Marcuschi, como foi conviver com ele e que influência ele teve em suas vidas. Esperamos com esse programa perpetuar a memória do professor Marcuschi, que tanto acrescentou à linguística desse país e que deixou um grande legado para as futuras gerações da linguística do Brasil. Então aproveitem, compartilhem, assistam e prestem vocês também sua homenagem a esse grande linguista que foi o professor Dr. Luiz Antônio Marcuschi. A escola existe para ensinar a escrever, sem dúvida nenhuma, mas não precisa ignorar que as pessoas falam, porque quando as pessoas chegam na escola, já sabem a língua. Então a escola não precisa ensinar a língua, porque as crianças, os adultos, os jovens, quando chegam na escola, já sabem a língua. Que a escola precisa ensinar usos da língua, usos orais e escritos. Portanto, não deve esquecer também a oralidade. Tenho que fazer um registro em memória do Luiz Antônio Marcuschi, que foi um grande linguista, foi um grande amigo. Tivemos inclusive a oportunidade de debater Saussure, quando eu escrevi um texto a respeito dos estudos pré-saussurianos para uma coleção que foi publicada em 3 volumes, né? E o Marcuschi era uma figura extraordinária, e eu acho que o passamento dele agora, recente, nos leva a recordar bons e ótimos momentos, não só nas relações pessoais, mas principalmente na grande contribuição que ele deu ao desenvolvimento da linguística no Brasil, né? Foi do CNPq, foi da CAPES, organizou 1000 coisas, era super ativo. Então a primeira referência ao Recife é nesse sentido. Marcuschi sempre foi um pesquisador que fez da sua sala de aula o grande laboratório, o grande campo de investigação. Todas as interrogações que ele trazia, todas as reflexões novas, aquelas ainda incipientes, aquelas que estavam fervilhando em sua cabeça, apareciam na sala de aula, e apareciam de uma maneira muito honesta, de modo que se vestiam como perguntas e nunca como teorias prontas, né? Isso fez com que ele tivesse o hábito de escrever e reescrever muitas versões de um mesmo texto. Alguns deles se tornaram livros, mas sempre deixando como versões inacabadas, porque esse era o modo de trabalhar de Marcuschi, né? E nós que pudemos ser alunos deles, estar nessa sala de aula, nós pudemos acompanhar o surgimento de algumas formulações que depois seriam muito produtivas, muito importantes, muito úteis para pesquisadores do Brasil inteiro. Eu acho que ele deixa as marcas do seu diálogo com o outro também nesses escritos, a partir do local da sala de aula, como um professor apaixonado que ele era por aquilo que ele fazia. Temos todos muitas saudades de estar durante 3 horas ouvindo Marcuschi e conversando com ele na sala de aula. Ele deixou esse presente inestimável para quem teve o privilégio de estar lá. Eu fui uma delas.
Dentre as muitas obras publicadas por Marcuschi, Linguística de Texto, que é como se faz, é uma das mais relevantes, pois se tornou um marco da linguística histórica no Brasil. Desta obra decorreram inúmeros estudos e, o que é mais surpreendente, uma reflexão seguida de uma mudança histórica no processo de ensinar e aprender a língua. O livro Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Este livro é parte integrante do programa PNBE Professor 2010, que comprou livros para todas as escolas deste Brasil. O livro Produção Textual, ele é o curso completo de linguística que o professor Marcuschi dava na Federal de Pernambuco. Portanto, todos os professores do Brasil podem ter à sua disposição esse material, que é um curso completo de linguística e de gêneros, feito por quem é a autoridade absoluta neste assunto. Falar da importância e da influência de Luiz Antônio Marcuschi sobre a minha formação acadêmica, sobre a minha trajetória profissional, é ao mesmo tempo uma tarefa dolorosa e também prazerosa. Dolorosa porque, infelizmente, ele já não está mais entre nós, ele partiu muito cedo, vítima de uma ironia do destino, né, uma tristeza perder uma pessoa assim, uma pessoa especialista em língua falada e que acabou se vendo privada justamente dessa faculdade importantíssima que ele estudou tanto para nós, que é a língua falada. Mas também é um grande prazer porque a influência de Marcuschi sobre mim, sobre tudo que eu tenho feito, estudado, é tão grande que eu mal sei por onde começar a fazer as contas. Na verdade, eu fiz a maior parte da minha graduação na Universidade Federal de Pernambuco e foi lá, evidentemente, que eu entrei em contato com Marcuschi e, no momento em que eu cheguei à universidade, a trajetória dele como pesquisador, como divulgador de grandes teorias linguísticas já estava em plena ascensão, ele já era uma pessoa de renome nacional. Então, eu encontrei um homem absolutamente maduro, um pensador com uma dinâmica de curiosidade, capaz de instigar as pessoas impressionante. Então, com Marcuschi, eu descobri, por exemplo, a linguística textual, a pragmática, a análise do discurso, os estudos das relações entre fala e escrita, a análise da conversação. Então, uma série de teorias linguísticas, de novas escolas linguísticas que ele conhecia e trazia para nós e nos dava com aquela generosidade intelectual que sempre foi a característica dele. Mas para mim, acima de tudo, foi a importância que ele atribuía ao estudo da filosofia, a filosofia da linguagem. Então, a partir desse convívio com Marcuschi, eu me convenci de que é impossível falar de língua e de linguagem sem ter uma sólida base filosófica, sem a gente conhecer as teorias, as ideias dos pensadores do Ocidente, desde os gregos mais antigos até os mais recentes pensadores, e principalmente que, para falar de linguagem, nós temos que incluir as pessoas, a interação verbal, o fato social, o fenômeno histórico. Então, Marcuschi foi uma grande influência para mim porque ele marcou o meu caminho ao me direcionar para isso, para os estudos da linguagem, sempre vinculados ao estudo do ser humano, da sociedade, do pensamento e também com uma grande predisposição a aprender cada vez mais e descobrir cada vez mais novas ideias e novos caminhos a traçar. Por isso eu sou muito grato a Luiz Antônio Marcuschi e espero que a sua influência permaneça ainda por muito e muito tempo, Brasil afora e também mundo afora. Não é fácil falar em 2 ou 3 minutos da contribuição do professor Luiz Antônio Marcuschi para os estudos linguísticos no Brasil. Vou destacar, no entanto, a grande contribuição que Marcuschi deu ao desenvolvimento dos estudos sobre o texto, sobre a textualidade, sobre as propriedades que fazem com que um conjunto de palavras
possa ser reconhecido como um texto. Os trabalhos que ele desenvolveu sobre a coesão, sobre a coerência e, sobretudo, sobre o processo de referenciação que faz do texto uma unidade semântica e pragmática, ficaram na história. Todas as pessoas que participaram de seus cursos, de suas conferências em congressos, que participaram até de conversas pessoais, tiveram a oportunidade de descobrir essa imensa relevância do texto como objeto necessário à realização de qualquer interação verbal. Hoje é consensual a ideia de que nenhuma interação verbal ocorre ou acontece sem o concurso do texto. Considerando esse aspecto de que nem tudo que está na oralidade está na escrita e vice-versa também, nem tudo que está lá na escrita eu não posso pôr na oralidade, eu não posso falar coloridamente. Eu posso fazer letras coloridas, grandes, maiores. Eu não falo letras, eu falo palavras, eu tenho som. Então, o que vai acontecer? Acontece que a escrita não é uma representação da fala. E os livros didáticos vivem dizendo, a escrita é uma representação da fala. Não, a escrita é uma representação da língua. Assim como a fala é uma representação da língua. São duas formas de representar todo o sistema linguístico, são duas práticas discursivas, e não uma representando a outra. Isso não é verdade. Então, esse é um aspecto fundamental. Muito desses princípios foram descobertos a partir das inovações que Marcuski introduziu nos seus cursos. Assim, a memória de Marcuski está ligada, portanto, ao aprofundamento dos estudos sobre as teorias do texto. Com isso, ganharam pesquisadores e ganharam os professores, os professores de línguas, sejam professores de língua materna ou professores de língua estrangeira. Por esse Brasil afora, a presença de Marcuski continua como sendo um marco no desenvolvimento dos estudos textuais.